pode acompanhar, meu querido, nas TVs, e peço ao Senhor que fale ao seu coração como oração ministrada pelo reverendo Pedro. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Vamos ler todos juntos, irmãos? São apenas 2 versículos. Eu quero ver a igreja bem forte, vamos ler. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Amém. Amados, é muito bom nós podermos ver a nossa igreja investindo em missões. Você percebe o comitê apresentando os projetos e você percebe o presente que a igreja está construindo. Agora eu queria que você pensasse um pouco no passado também. Olhasse um pouco para o passado. Eu queria citar o exemplo de um Pedro, não um reverendo Pedro, um Pedro mais velho, um Pedro norueguês, portanto um Pieter. Esse Pieter foi um missionário no século XX, que fez algo espetacular nas questões mais simples que nós podemos viver na vida, no dia a dia da igreja. Nós estávamos aqui há pouco tempo adorando a Deus, tivemos a oportunidade de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, louvamos ao Senhor pelo seu sustento. E aqui fomos desafiados a fazermos um pouco mais. Também investimos em missões e pedimos ao Senhor que nos dê a condição de abençoar esses projetos e os outros que virão. Isso, meu querido, faz parte da vida da igreja hoje e também fez parte da vida da igreja no passado. E foi num culto que esse Peter, há muito tempo atrás, lá no século XX, participando, adorando, certamente também ofertando, participando de um culto de adoração a Deus, como nós fazemos todos os domingos, foi desafiado a levar uma oferta para a obra missionária. E naquele momento ele não tinha muito, mas ao exemplo da viúva pobre, ele resolveu dar tudo. Porque, afinal de contas, aquilo que foi apresentado em termos de missões tocou o seu coração e ele entendeu que ele tinha que dar tudo. E ele fez. Mas, à medida que ele entregava tudo, ele percebia que não era suficiente. Que ele precisava entregar algo mais. Então, ele pegou um pedaço de papel e escreveu em norueguês: e a minha vida também. E colocou. Naquele dia ele resolveu dar tudo de si. Não apenas uma oferta missionária, mas uma vida missionária. E passaram 1, 2, 3, 5, 8 anos se passaram, meu querido, até o dia que aquele que ofertou a sua vida ao Senhor para realizar missões, foi chamado pelo Senhor da obra a ser missionário. Não foi nos Estados Unidos, não foi na França, não foi na Austrália, mas foi na China. E lá estava ele, sendo enviado como missionário para a China, por uma das agências missionárias fundadas por um outro missionário muito conhecido, Hudson Taylor, sendo enviada por essa agência para dar continuidade àquela obra missionária já começada e já sendo realizada naquela nação. E os tempos eram sombrios, irmãos. Aquela primeira metade do século XX estava envolta em guerras,
E talvez você não conheça a guerra sino-japonesa, mas você conhece o desfecho dela. Você já ouviu falar de Nagasaki, com certeza. Você já ouviu falar de Hiroshima. O resultado final dessa guerra. Os bombardeios vieram de todos os lados, mas a China, os bombardeios vinham do Japão, e à medida que esse Pedro, norueguês, anunciava a palavra do Senhor, pregava a palavra do Senhor, alcançava vidas pelo poder do Senhor, à medida que as bombas caíam, ele também refugiava essas pessoas. Dava guarita para essas pessoas, dava um lugar de abrigo para essas pessoas, dava alimento para essas pessoas, dava água para essas pessoas, não apenas o espiritual, mas também o físico. Até um dia, meu querido, que a bomba caiu perto demais. E ele morreu no bombardeio. Morreu no bombardeio servindo ao Senhor, porque ele dissera há alguns anos atrás, e a minha vida também. A gente costuma olhar para o passado, irmãos, e encontrar no passado exemplos para que nós possamos aplicar no nosso presente. Nos inspirar a fazer aquilo que devemos fazer. Tanto a Escritura, que foi escrita no passado, e trazemos para o nosso contexto, como exemplo como desse Pedro, e muitos outros que nós podemos citar e já ouvimos, todos eles nos impactam em eventos como esse, um culto missionário, para que nós possamos abençoar mais, para que possamos servir mais, para que possamos avançar mais, mas dificilmente lembramos de olhar para o futuro, para nos inspirar. Você já reparou isso? Olhamos para o passado, olhamos para o presente, mas dificilmente olhamos para o futuro. E é preciso, meu querido, que eu e você olhemos para o futuro para encontrar toda a inspiração, toda a direção necessária para que possamos continuar a missão de agora. Porque a igreja que está militando agora será triunfante amanhã. Mas a igreja que é triunfante amanhã, ela militou. E você está aqui militando. Você está aqui lutando. Você está aqui pelejando. Você está aqui anunciando a obra do Senhor. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Noruega, seja no Japão, seja na China ou em qualquer um desses outros projetos, meu irmão, a máxima permanece. O exemplo do futuro precisa nos dar o norte para o que queremos fazer no presente. E nada melhor do que Apocalipse 7 para isso. Afinal de contas, Apocalipse 7, ele une os dois mundos. Ele mostra uma igreja pelejando, sofrendo as tribulações, pronta para a batalha. Mas depois mostra a igreja vencedora, triunfante, gloriosa, depois de passar todas essas coisas e ver como a obra do Senhor foi concluída, porque a palavra do Senhor diz. Então é no meio desses dois mundos, meu irmão, que o número mágico aparece, o número 144 mil. Alguns vão dizer que esse é um grupo seleto de pessoas de uma nação seleta, chamada Israel. Não. Outros vão dizer, meu querido, que esse é um grupo de gentios que se converteu sem a presença do Espírito Santo, no tempo que a igreja estará em algum lugar, sabe-se lá qual, escondida, esperando o tempo de voltar. Também não. Mas esse grupo de 144 mil, há judeus, há gentios, há japoneses, há chineses, há brasileiros, há americanos, há gente de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as línguas.
A gente sendo salva pelo Senhor, meu querido, desde o princípio, porque Ele resolveu no seu coração amar para si esse povo, e Deus jamais colocou uma limitação geográfica para a realização dessas missões. Então, nesses 144 mil, meu irmão, você pode enxergar os crentes de hoje, os crentes de ontem e os crentes de amanhã, porque é assim que vemos na Nova Jerusalém. O quadrado de 12 que dá 144, irmão, é um número simbólico que está lá, nas fundações. 12 portões, 12 fundações, um muro, imagine, 144 cúbitos. Por que todos esses números, meu querido? Porque Deus está mostrando uma simbologia para declarar que os crentes do passado, do presente e do futuro se unem aqui, ao redor dele, para participarem de uma só cidade, sendo um só povo, para todo sempre. Então, meu amado irmão, é preciso que nós olhemos para Apocalipse 7 para vermos a antecipação dessa condição final da igreja, mas trazendo o que vemos lá para o nosso dia a dia aqui. Porque a igreja que milita e triunfa, representada no capítulo 7 de Apocalipse, meu irmão, é a nossa realidade. Pelo menos deveria ser a nossa realidade, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em Antioquia. Coisa normal. Quem conversa com o pastor Pedro de vez em quando, fala assim: pastor, bom dia, como o senhor está? E ele diz o quê? Estou aí humilhado. Parece que no caso de Paulo era apedrejado. Qualquer semelhança, mera coincidência, né, irmãos? Lá estava ele, sendo apedrejado em Antioquia. E o que Paulo fala, meu irmão? A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 14, versículo 22, que Paulo continuava a sua missão, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não foi Paulo que viu o que João viu. Mas a visão dos glorificados é justamente essa. Através de muitas tribulações, entraremos no reino de Deus. Portanto, meu querido, eu queria que você olhasse para o Apocalipse 7. E de uma maneira particular, nesses 2 versículos de hoje. Sabendo que essa igreja que está aí, ela tem uma visão missionária. Nós precisamos olhar para o futuro e trazer essas lições para o nosso presente. E entender que essa visão profética de João, ao revelar essa cosmovisão missionária que está lá na igreja triunfante Apocalipse 7, precisa mostrar o que eu e você precisamos fazer em relação a missões. Então, meu irmão, o versículo 9, ele vai dizer que depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Se a pergunta que você fará é: qual é a visão missionária que eu preciso ter? Ora, se você é essa igreja triunfante que lá está, a sua visão missionária precisa ter amplo alcance. A visão missionária dos glorificados, ela tem amplo alcance. Quando pensamos em visão, pensamos no ponto de vista, pensamos numa compreensão manifestada, pensamos no que se espera, e meu irmão, o que se espera da igreja não é nada menor do que o mundo. Se a nossa visão missionária, meu irmão, se restringir ao número 60 da Olímpia Avenue, nós não estamos sendo bíblicos. A palavra do Senhor, meu irmão, fala de grande multidão. Fala de uma multidão que ninguém pode enumerar, e eu quero que você observe isso. Ela é grande. Ela é multidão. Nenhum homem pode cantar.
Ninguém pode contar, meu querido, porque é um amplo alcance numérico. João está vendo números aqui, meu irmão. Ele não pode contar, ele é humano. Mas ele vê números representados simbolicamente para dizer que a igreja ela possui números extraordinários no fim. Precisamos abrir a visão, ter um amplo alcance do número que nós almejamos alcançar, irmãos. Eu já falei dos 144 mil, né? Tão pequenininho esse número, se fosse levado literalmente, né? Mesmo para os judeus. Mas o número é mágico, irmãos. O número é simbólico. Porque ele cobre a antiga dispensação representada nos 12 patriarcas ou tribos. Ele cobre a nova dispensação representada pelos 12 apóstolos. Ele multiplica pelo 1000, o cubo perfeito, para designar uma multidão que está presente no passado, no presente, no futuro. Gente que Deus resolveu salvar de todos os lugares, um número maravilhoso. É mais símbolo do que estatística, é verdade. Mas é um número que nós precisamos ver e entender. As pessoas que Deus irá salvar, esse número é amplo. O Deus Trino, meu querido, ele está operando na criação. É o 3 agindo no 4, é o 7, é a perfeição. E meu irmão, você vê tantos números e pensa, não se preocupe com os números. Porque você não pode contar, eu não posso contar. Mas há alguém que pode. Deus. E nas palavras do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo, meu querido, o firme fundamento que permanece tendo este selo é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe de cada um, em cada tempo, em cada lugar. Ele conhece todos. Aquela promessa que Deus fez lá no passado a Abrão. Você lembra? Quando Deus promete um filho a Abraão? Olha para o céu, Abraão. Contempla as estrelas. Você pode contá-las? Ele não pode. Mas assim será a sua posteridade. E logo adiante Deus prova a Abraão. Diz: Abraão, traga-me o teu filho, sacrifica o teu único filho. E quando a vitória é conquistada ali, meu irmão, mais uma vez Deus diz que nessa posteridade serão benditas todas as nações da terra, porque ele obedeceu à voz do Senhor. E aí vem o autor de Hebreus, naquela conhecida galeria da fé, ele coloca Abraão. E ele não esquece da promessa. Ele lembra de Abraão e diz: um dia, aliás, o seu corpo já amortecido trouxe uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O que Deus disse a Abraão, o que foi confirmado no Novo Testamento e que nós vemos em Apocalipse capítulo 7 não mudou. O alcance missionário da igreja é amplo. Mas não apenas numérico, né, irmão? Também é um amplo alcance geográfico. Deus não ama mais os brasileiros, nem os americanos, nem os judeus. Deus ama seu povo. E esse povo, meu querido, não está limitado a uma língua, não está limitado a uma fronteira, não está limitado a um mapa. Veja, meu querido, que por 5 vezes Apocalipse ele ressalta essas palavras quase sinônimas: nações, tribos, povos e línguas, o que só inflama a constante verdade de que o evangelho deve ser levado a todo mundo, e nada menos do que isso. A igreja, logisticamente, ela diz: vamos fazer missões nacionais.
Vamos fazer missões transculturais. Mas, meu irmão, a visão missionária não se limita a fronteiras internas ou externas de uma nação. Nós temos que ir onde há oportunidade de ir, onde pudermos ir, onde pudermos abençoar. O apologeta escocês Frederick Five Bruce, mais conhecido como F.F. Bruce, ele disse que o Israel de Deus não tem fronteiras nacionais. Ele estava certo. Há muitas pessoas preocupadas com fronteiras nacionais hoje e no futuro, inclusive aplicando-os ao contexto de Apocalipse. Mas a grande verdade, meu querido, é que não existem fronteiras nacionais nessa multidão que Deus amou. Essa gente glorificada que está lá representada em Apocalipse 7, das quais eu e você fazemos parte. Amém? Se fazemos parte, a visão de lá não pode mudar aqui, meu irmão. Precisamos ter um amplo alcance numérico e geográfico. Afinal, a grande comissão de Jesus foi ir por toda Massachusetts e anunciar o evangelho a todos os homens. Ponto. Não limite o poder de Deus, não limite o evangelho, meu irmão. É indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em todos esses lugares, meu irmão. E as testemunhas de pé pregam o evangelho. E lá no capítulo 11, meu irmão, são mortas. É o que acontece quando resolvemos ter um amplo alcance. Será que você está pronto? Será que você está pronto para cuidar de refugiados, olhando para o céu e esperando uma bomba cair e terminar com tudo? A visão missionária dos glorificados, meu irmão, é uma visão com amplo alcance. Mas também a palavra do Senhor diz que esses glorificados, eles estavam em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Irmão, a visão dos glorificados, que precisa ser a nossa visão, é uma visão com amplo alcance, mas também é uma visão com seguras motivações. Olha aqui para mim, meu irmão, seguras motivações. Vou falar numa linguagem que você entende. Chega o imigrante. Aí você que tem um trabalho, uma empresa, um serviço, o que você fala para ele? Ele quer trabalhar com você. Você fala, olha, você está aqui, você tem experiência? Não sei nada. Inclusive, na área de construção, por exemplo, tudo tão diferente em relação ao Brasil. Então, talvez você fale assim, então você vai começar ganhando 14. Mas à medida que você vai ganhando experiência, a gente vai subindo. É ou não é assim, Francisco? A gente vai subindo, a gente vai melhorando. De repente você chega em 20, 21, 25, 27. Olha só que bênção. Essa palavra, meu irmão, ela serve uma palavra de incentivo. Para aquela pessoa que está trabalhando, ela possa produzir mais e ser valorizada. Assim todos ganham, na verdade. A obra missionária não é diferente, irmão. Deus, Ele nos dá seguras motivações para que nós sejamos impactados, influenciados e, principalmente, fiquemos animados a fazer o melhor que nós pudermos. Então, quando você olha para essa multidão, você encontra lá seguras motivações para que você possa fazer missões hoje, e a primeira delas é essa: eles estavam em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. Meu irmão, a igreja, e agora eu vou até apelidá-la de missionária, não é uma redundância, a igreja missionária
será honrada pelo Senhor. A igreja missionária será honrada pelo Senhor. Ela está de pé diante do trono e diante do Cordeiro. E como você vê os crentes nesse contexto, pastor? Olha, eles vêm da tribulação, da grande tribulação. Contexto anterior, mártires morrendo, cartas, igrejas, gente sendo perseguida. E quando chega no capítulo 7, meu irmão, eu não encontro crentes redimidos, cabisbaixos, entristecidos, fatigados, castigados, esfarrapados. Não os vejo crucificados, não os vejo decapitados, não os vejo apedrejados, não os vejo prostrados, eu os vejo em pé. Foram humilhados, sim, mas agora estão em pé. Irmão, a luta é grande. A luta é muito grande. Muitas coisas terríveis vão acontecer com uma igreja missionária que decide realmente fazer o melhor. Mas quando você olha para frente e vê a segura motivação que no fim você estará em pé diante do trono, isso precisa te mover hoje a fazer muito mais, a dar muito mais. Se possível, meu irmão, escreva no papel: e a minha vida. Amém. Glória a Deus. Thank you, man. Thank you. Estar de pé, meu irmão, na linguagem apocalíptica, é uma linguagem de triunfo, é uma linguagem de vitória. É uma linguagem de honra. E quando você entende todo esse contexto que as igrejas vêm passando, que o futuro nos resguarda, pensar, meu irmão, que no fim estaremos de pé ao lado do Senhor, é pensar na parábola da figueira. Você lembra da parábola da figueira? O Senhor Jesus disse: vigiai. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Só Jesus pode fazer isso por nós, irmão. Então pode ser doído, pode ser difícil, pode estar complicado, as tribulações podem estar vindo com toda a força, meu irmão, você pode estar cambaleando, pode, mas no fim você estará em pé. A salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Veja, meu querido, que a igreja missionária, ela não é apenas honrada, mas ela também é recebida como vencedora. Porque o texto diz, estavam vestidos de vestiduras brancas. Eu sei, meu irmão, que muitas vezes falar de vestiduras brancas, falar desse conjunto de roupas que brilhavam, quase que ofuscando a visão daquele que vê, é pensar na ideia de pureza. Isso está correto. Mas pensar em alguns contextos no livro de Apocalipse em vestiduras brancas, meu irmão, também é pensar algo que vai além da pureza. É pensar na vitória. A vitória de Cristo para o seu povo. Se você ainda não entendeu, meu irmão, lembre-se da igreja de Sardes. A palavra do Senhor diz que a igreja de Sardes, ela tinha um nome que vivia, mas na verdade ela estava morta. Uma acusação terrível do Senhor. Mas a palavra de Jesus à igreja de Sardes é justamente essa. Ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
Mas ele diz mais. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Meu irmão, não sei se você sabe disso, mas no passado, principalmente no contexto de João, quando um general romano ele vencia uma luta travada, ao entrar na cidade com o seu cortejo de oficiais, o seu exército, ele entrava. As vitórias gloriosas, meu irmão, eram um traje especial. Túnicas brancas. Para designar o aspecto vitorioso daquele general. No fim, meu irmão, as nossas vestiduras estarão brancas. Não haverá manchas, serão brancas, alvos mais que a neve. O pecado já não mais nos assediará. E a vitória será plena em nome de Jesus. O que vemos lá, a vitória que vemos lá, meu irmão, precisa nos inspirar aqui. Continue, peleje, guerreie, avance. Vamos levar o evangelho a todos os lugares possíveis. Vamos apoiar a obra missionária, meu irmão, porque a igreja missionária será recebida como vencedora diante do trono. A igreja missionária será honrada diante do trono, diz mais o texto, com palmas nas mãos. Sabe aquele ramo de palmeira? 2 momentos, irmão, 2 momentos. Lembra da festa dos tabernáculos, as tendas, 7 dias de festa. O pessoal gosta de festa? Vamos colocar aqui tendas, todo mundo em tendas, né? Vamos colocar as pessoas 7 dias e vamos celebrar a saída do Egito, a vitória no deserto. Essa é a festa que o Senhor ordenou aos israelitas que fizessem, que está registrada lá em Levítico, por exemplo. Você é transportado para o Novo Testamento, Jesus está subindo para Jerusalém, e quando ele entra em Jerusalém, depois do seu ministério alcançar muitas cidades, lugares e pessoas, meu querido, as pessoas estão também ali com palmas nas mãos. As palmas estão lá na festa dos tabernáculos, as palmas estão aqui na entrada de Jesus em Jerusalém, e há um fator que une as duas. As palmas eram usadas para representar a alegria em ambos os momentos. Na festa das tendas, alegria porque Deus libertou o Egito. Então diz lá, Deus libertou o povo do Egito. Diz o texto de Levítico 23. Olhem, coloquem os ramos de palmeira, os ramos de árvores frondosas, os salgueiros de ribeira, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor. E quando Jesus ele chega a Jerusalém, e ali são colocadas as palmas, o povo diz, Hosana, bendito o nome daquele que vem. Aquele que vem em nome do Senhor, Jesus. A alegria está lá, a alegria está aqui. E meu irmão, lá na frente, em Apocalipse 7, a alegria também estará. A multidão está com as palmas nas mãos. A alegria é intensa, meu irmão, porque já não há choro, já não há lágrimas, já não há tribulação, já não há pecado. A vitória foi conquistada. Estamos diante do trono e do Cordeiro. Tudo se fez, tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Glória a Deus, alegrai-vos. Alegrai-vos. Então sim, irmão, essas palavras podem representar honra, podem representar vitória, podem representar pureza, mas todas estão conectadas com a ideia da alegria. Você é feliz com Jesus, irmão? Eu tinha uma ovelha lá em Cuparaque, né? Se ela estiver me assistindo, ou alguém de Cuparaque estiver me assistindo agora, vai me denunciar. Mas ela costumava fazer a seguinte pergunta na hora do louvor, Kisney. Uma sugestão, o pastor Pedro vai curtir demais, né? Ela falava assim, irmãos, bom dia. Você está feliz com Jesus hoje? Todos os domingos. Você está feliz com Jesus hoje? Será que você está feliz com Jesus, irmão? Porque o que eu vejo nessa multidão, esses glorificados, é alegria. Onde está a sua alegria? A minha alegria precisa estar no Senhor, em fazer a sua obra, em cumprir a sua missão.
Isso, meu irmão, são seguras motivações. Será que isso te motiva, irmão? Saber que você estará de pé um dia? Será que isso te motiva o fato de saber que você será recebido como vencedor? Será que te motiva saber que naquele dia a alegria será perene e eterna? Precisa motivar. Essa é a verdadeira motivação. É a visão missionária dos glorificados. Mas para encerrar, meu querido irmão, o texto bíblico diz: e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmão, a visão missionária dos glorificados, ela tem amplo alcance, ela tem seguras motivações, e ela tem uma valiosa mensagem. A valiosa mensagem que levamos, meu irmão, não é de que você é importante para Deus. A valiosa mensagem que levamos é: aceite Jesus e você receberá tudo que você precisa. Principalmente bens materiais. A valiosa mensagem está aqui. Quando vemos o texto dizendo: clamavam em grande voz. Às vezes alguém vem e diz: pastor Pedro grita, né? Comecei a ficar preocupado quando duas irmãs chegaram para mim e disseram: o senhor está gritando um pouco, pastor? Comecei a ficar preocupado. Mas qual que é a ideia de aumentar a voz acima do tom que se diz normalmente, irmão? É algo importante. É algo que você não pode esquecer. É algo que tem que ser enfatizado. E por mais que se fale, sendo baixo ou alto, as pessoas ainda parecem surdas. Não estão ouvindo o chamado de Deus. Mas a verdade é que o arauto se levanta, meu irmão, para falar a todos e falar numa condição que todos possam ouvir. E no contexto de Daniel capítulo 3, o arauto se levanta para dizer: olhem, nações, quando vocês ouvirem o som de todos esses instrumentos, prostrai-vos diante da estátua de Nabucodonosor. E com alta voz, ele clamava e dizia e gritava, e todos se curvavam. Mas no decorrer da história, irmão, homens e mulheres, pregadores do Evangelho, têm se levantado, clamado, dito em alto e bom som, dizendo, gritando literalmente, que Jesus é o único e suficiente Salvador. E o que nós vemos, meu irmão, são as multidões com corações duros. Não estão ouvindo. Quando a palavra do Senhor diz que clamavam em grande voz, tem alguém gritando no céu, irmão. Alguém gritando no céu. É porque a mensagem que essa multidão tem, e que levou até aquele dia, ela é tão importante, ela é mais importante, ela é a mais valiosa, que ela precisa ecoar por todos os lugares. São 13 vezes, irmãos. São 13 vezes que há grito em Apocalipse. Literalmente. Clamar é uma palavra bonitinha para dizer o que é grito, né? Então toda vez que você vê o pastor Pedro gritando, pensa duas vezes agora. Porque em Apocalipse o grito está presente. Precisa se ouvir. A mensagem é importante. A missão é importante. E como o pastor sul-africano Andrew Murray declarou, meu irmão, a missão cristã é a única razão de estarmos na terra. Não há nada mais importante, meu irmão, do que isso, cumprir a vontade de Deus. E você pode pensar, né? Nossa, por que eu estou aqui? Por que eu nasci?
Por quê? Porque você pode procurar várias hipóteses, várias respostas, mas em última análise, pensando na importância da mensagem a ser proclamada, pensando no propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, a única coisa, a única razão de você estar aqui na terra, eu estar aqui na terra, nós estarmos aqui na terra, é a missão cristã. E você não vai fazê-la? Você não vai cumpri-la? Você não vai realizá-la? Só nessa manhã já te foi ofertado 4 caminhos para que você possa caminhar. Aí diz mais o texto. Clamavam em grande voz. A palavra do Senhor diz: ao nosso Deus que se assenta no trono. Irmãos, a palavra é muito clara ao dizer que essa mensagem é valiosa, porque ela é importante. Ela é tão importante que gritavam para que todos pudessem ouvir. Mas quando mostra que Deus está no trono, mostra um aspecto fundamental para o valor dessa mensagem. Eu me lembro de Isaías capítulo 6. A palavra do Senhor diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E fora, meu irmão, a terrível notícia que é dada da morte do rei, quando você vê o contexto, vai voltando, capítulo 4, 3, 2, 1, você encontra uma nação totalmente hipócrita no seu culto a Deus, na sua relação com Deus. As notícias são tristes, irmão, as notícias são ruins, não há nada bom acontecendo na terra de Israel no século 6 e 7 antes de Cristo. É essa a mensagem de Isaías até ali. Mas uma coisa, meu irmão, permanece absoluta, inalterável e continua. Deus está sentado no trono. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Nada pode alterar o curso do seu trono. Ele continua assentado. Mesmo as mazelas humanas, mesmo os propósitos falhos que podemos ter, o trono permanece absoluto e irresoluto. E nada pode mudar isso. A mensagem é valiosa, meu irmão, porque Deus está sentado no trono. É isso que precisa nos dar confiança de pregá-la. A palavra não voltará vazia. Prega a palavra. Examinai as Escrituras. Discipulai os convertidos. Irmão, Deus está sentado no trono e o seu plano vai se cumprir. Vai se cumprir. Apesar de nós. Apesar do que podemos ouvir. Deus está lá, assentado. Sabe, irmão, eu me lembro da igreja de Esmina. Tem um texto ali que os crentes gostam de repetir, na verdade. Vamos pensar na notícia. Quando o Senhor Jesus escreve para a igreja de Esmina, ele diz: não temas. Não temas as coisas que tem de sofrer. É um sermão para inspirar. Não temas as coisas que tem de sofrer. Então Jesus dá o segundo ponto do sermão. Ele diz: olha, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Sermão maravilhoso, não é verdade? Aí Jesus entra com o terceiro ponto. Ele diz: olha, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Nossa, que maravilha. Eu vi gente dizendo amém. Aleluia, glória a Deus. Que notícias são essas, Senhor? E Jesus disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, o que eu quero que você entenda é que ao realizarmos as missões, ao realizarmos o nosso chamado, não temas as coisas que tenhamos que sofrer. Não temas as tribulações que virão. Não temas as investidas do diabo, prisões, limitações, meu irmão. Tudo vai acontecer, mas Deus ainda está sentado no trono. E o rei lhe dará a coroa.
o Rei lhe dará a vitória no fim. A visão missionária dos glorificados, irmão, mostra essa valiosa mensagem e termina dizendo: ao Senhor que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amado irmão, essa mensagem, ela é confiável, ela é importante, mas acima de tudo, é uma mensagem salvífica. E essa mensagem não vem de mim, não é minha. Essa mensagem não é da CityK United, a salvação não nos pertence, nós não fizemos absolutamente nada por ela não depende de quem somos, do que fazemos, absolutamente nenhuma obra, meu irmão, poderá produzir salvação. A salvação é única e exclusivamente de Deus, em Jesus, pela aplicação do Espírito Santo. É Ele que conquistou, é Ele que faz, e é a mensagem que temos que levar. Não há nenhuma glória em nós, irmão. O que há em nós é graça, por termos sido alcançados por essa mensagem de salvação e termos agora o privilégio de falar dela a outras nações. O eco do Salmo 13, irmão, continua ecoando por toda a história. O salmista disse: ao Senhor pertence a salvação. Em Apocalipse 7, ao Senhor pertence a salvação e ao Cordeiro. Jesus, meu irmão, não há outro nome. Eu não sei se você se lembra da defesa de Pedro e João diante do Sinédrio. Mas o que é dito ali é que não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Você está pronto? Você está pronto para ter a visão missionária dos glorificados, irmão? Você está pronto para aplicar isso agora no seu presente? Olhar para o futuro e aplicar no seu presente o que Jesus requer de nós? Se você está, meu irmão, em nome de Jesus, aplique. E não se esqueça do exemplo de Hua Yan Wonxin. Meu chinês está bom? Não. Não se esqueça do exemplo de Hua Yan Wonxin. Acabei de dizer o nome do senhor, reverendo, em chinês. O nome em chinês daquele jovem Pedro significa folha perene. 31 anos depois da sua morte, reconheceram o seu valor. Mesmo o Partido Comunista, ao qual temos notícias terríveis, reconheceu o seu valor, por ter abençoado tantas pessoas na China. Foi erigido um monumento, esculpidos com letras em ouro, para reconhecer o valor desse homem para a nação. Folha perene. Ele morreu. Mas ele estará para sempre com o Senhor. Um dia eu e você morreremos também, irmãos. Mas a minha oração é que a visão missionária dos glorificados, você que estará lá, possa continuar aqui enquanto é tempo. Amém? Vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé, meu irmão. Faça a sua oração ao Senhor, para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui. Ainda somos a igreja militante, ó Deus. Não podemos descansar, não podemos parar, porque sobre nós pesa uma santa obrigação, pregar o Evangelho. E, ó Deus, não queremos nos limitar a nada menor do que essa visão, a visão dos glorificados. Queremos, ó Deus, que esses aspectos missionários que podemos perceber lá, possam ser aplicados à nossa vida individualmente, à nossa igreja.
Que o Senhor, meu Deus, possa nos ensinar, nos moldar a caminhar, para que possamos ver os resultados maravilhosos e graciosos dessa obra, em nome de Jesus. Deus, abra corações. Dê-nos a condição de investir mais, de abençoar mais o reino de Deus. Porque, Deus, o Senhor nos chamou para entregarmos tudo, inclusive a nossa vida. Aqueles que puderem e fizerem, ó Deus, receba essas vidas. Receba essas vidas que estão se colocando agora diante do Senhor, desejosas de querer fazer muito mais. E, ó Deus, use-as com poder e com graça para abençoar muitas pessoas de todas as nações, tribos, línguas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido.